Olá, tudo bom? Meu nome é João Victor Farias, eu sou médico, tenho 28 anos, sou discípulo da comunidade católica Shalom. Atualmente nós moramos aqui no Rio de Janeiro. Isso aí, eu me chamo Maria Fernanda, sou estudante de psicologia, já estou atendendo, né? Sou terapeuta, sou discípula também da comunidade. Eu sou de Teresina, Piauí, a Fernanda de Imperatriz. Eu morei em São Luís durante 18 anos da minha vida, 17 anos da minha vida, basicamente, né? Estudei lá, mas nunca quis saber muito de igreja, etc, né? Apesar de minha mãe meus pais serem católicos, né? Minha mãe nos colocou na primeira comunhão, nos colocou, eu digo, porque eu tenho um irmão e mais duas irmãs, né? Então, colocou eu e meu irmão na catequese, nós fizemos a primeira comunhão, mas eu me distanciei enquanto meu irmão começou a tocar, a cantar na missa, né? E eu, apesar de não fazer isso, ficava ouvindo ali, né, as músicas no quintal de casa e fui aos poucos aprendendo. Conforme o tempo foi passando, eu me senti chamado. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui para alguma coisa da igreja foi um luau, né? Um luau na praia. Ou seja, essas coisas das artes sempre, né, foram no entorno da minha vida espiritual. Depois fui para um retiro, né? E aí comecei a caminhar na igreja, né, com ele também, especialmente cantando e tocando na missa. Começamos a fazer parte de um grupo de oração, também em São Luís, Maranhão. E conforme o tempo foi passando, o meu irmão começou a entrar em movimento da igreja, né, mais tradicional, que promovia a missa no rito antigo, né, ainda promove em São Luís. E eu também fui junto, né? E basicamente a minha fé, a minha espiritualidade se baseava no que os meus irmãos viviam, né? Mas quando foi 2013, apesar de eu já estar na igreja, eu também ainda era do mundo, né? Vivia minha afetividade de forma muito desregrada. Mas quando foi em 2013, eu já queria sair dessa realidade porque eu me sentia muito dividido. Vivendo isso, mas estando na igreja. Raimundo, né? Raimundo, o famoso Raimundo, né? Tá na igreja e outro no mundo, né? A minha irmã, ela nos inscreveu na Jornada Mundial da Juventude, aqui do Rio de Janeiro. Eu não sabia, fui saber depois, que legal, vamos participar. E para mim foi um grande divisor de águas, né? Foi uma experiência com Deus aqui, porque até então eu não sabia o que era uma juventude que dá a sua vida por Deus, né? Eu via pessoas, né, que tinham seus 25, 28 anos no grupo de oração, mas pessoas na época da minha idade, de 15 anos, de 14 anos, eu não via, né? E na jornada eu fui ter essa dimensão de que existia de fato, né? Os jovens também, eles queriam seguir a Deus e ver isso, né? Pessoas das Filipinas, do Canadá, dos Estados Unidos, né? Pessoas do México, as quais eu tive contato, foi fundamental, assim, para eu sair da jornada com esse ardor missionário, né, essa vontade de evangelizar o mundo todo. E voltei assim para a escola, querendo evangelizar todos os meus amigos, etc. Em 2013, inclusive, era um tempo de preparação para o vestibular. Em 2014 eu estaria no terceiro ano e eu queria medicina. Hoje sou médico, então vocês imaginam que deu certo, né? Foi um tempo onde eu comecei a estudar mais, me dedicar mais para ser melhor para Deus, para poder dar o meu melhor para Deus, porque eu queria ser santo. Fiz a prova, né? Apesar do nervosismo, Deus me acalmou muito, né? Ali por meio do Santo Terço, no momento da prova, e passei. Só que, ao invés de passar para São Luís do Maranhão, eu passei em Imperatriz do Maranhão, que é uma cidade do interior do estado, que é a cidade onde eu conheci a Fernanda, onde a Fernanda nasceu. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muitos amigos pelo fato de não ter um movimento onde eu me encaixava da igreja e pelo fato de, na universidade, não ter muita gente de igreja, né? Então as pessoas achavam que eu era meio careta, que eu não queria, né? Mas eu nunca fui assim. Então foi um tempo que eu vivi muito sozinho. Não só na universidade, mas também na igreja, porque eu não encontrava um movimento. Eu fiz movimento da paróquia, né? Eu fiz JC nessa época, né? Fiz um encontro da Fraternidade do Caminho, Resgata, e participava de vários grupos de oração ali na Imperatriz, mas não me identificava. Diante desse itinerário, de tudo que Deus estava movendo na minha vida, eu me senti muito chamado a participar da comunidade. Eu já conhecia a comunidade, desde quando eu entrei na igreja eu conhecia a comunidade, mas nunca fiz parte. E quando foi em 2018, mesmo diante dessa realidade, eu fazer parte do movimento mais tradicional da igreja e ir para um movimento mais carismático, parece coisas diametralmente opostas, mas não são, porque todos nós somos católicos, né? Eu resolvi dar um passo de confiança ouvindo a voz de Deus, né? A primeira visita que eu fiz no Shalom de Imperatriz foi em 2018, a convite da nossa madrinha hoje de casamento, a Tamires. Meu seminário de vida foi em 2019. Enquanto muitos jovens ali, com seus 16, 15 anos que eu tinha na época da jornada, enquanto eles estavam tendo as suas experiências ali com Deus, eu já tinha tido minha experiência. Mas a forma, né, que Deus fez para me conquistar foi de um outro ângulo. A partir dali, eu voltei para Imperatriz, porque eu ia viver ali meu internato, né, na medicina, e comecei a caminhar na comunidade. Entrei no grupo de oração e entrei no vocacional já em 2019 mesmo. E fui trilhando ali o meu caminho de discernimento vocacional. Foi em 2019 que eu conheci a Fernanda. Bom, antes do Shalom, antes do João, antes de tudo, eu não tinha uma história, não tenho uma história grande com a igreja, assim. Apesar de eu ter sido batizada muito cedo, apesar de os meus pais sempre terem sido da paróquia, principalmente minha mãe, eu não participava, assim. Eu ia à missa porque tinha que ir pra missa domingo entendeu? Mas eu nunca fui, assim, de participar, né, de ir pra grupo de oração. Então eu vivi uma vida muito desordenada, assim, né, um pouco pior do que o João Vitor vivia. Em 2019 foi quando eu entrei pra uma companhia de artes da minha cidade. Eu sempre gostei muito de artes, de teatro, de dança, eu fiz balé a minha vida inteira. Era o que tinha na minha cidade, então todos os anos a gente ia assistir, sempre ia. Todos os anos assistia um musical, que era um musical anual que acontecia, né? Sempre da vida de um santo diferente. 2018 foi de Santa Terezinha, foi quando eu vi o João pela primeira vez.
achei diferente, né? Eu conheci o elenco, primeira vez que eu tô vendo esse rapaz, quem é ele? Inclusive, isso é um detalhe importante. Eu fazia parte da companhia de artes, mas ainda nem tinha chegado nessa parte. Estava em 2019, né? Quando foi em 2018, eu fui convidado para fazer parte dessa companhia de artes. E eu fui porque eu sabia que ali era o meu lugar. E as artes sempre me chamou muito na minha vida, né? Então, quando eu fui convidado a participar, eu dei o meu sim. Primeiro foi em 2018, foi lá que a Fernanda me viu. A gente não se conheceu. E aí, em 2019, fui convidada a participar dessa companhia. No começo de 2019, tive uma primeira interação com o João Vitor, né? Foi quando a gente fez uma reapresentação de um musical antigo da companhia. Só que a gente não se aproximou muito. No final do ano, quando foi de fato para a apresentação do musical, que acontece todos os anos, foi quando a gente começou a se aproximar mais. Foi quando a gente teve mais tempo para conversar, mais tempo para partilhar. E como a arte também nos acompanhou nesse tempo, né? Porque as nossas vidas se cruzaram no musical chamado Vidas Cruzadas, que contava a história de Santa Terezinha. Santa Terezinha. E no musical de maio, né, que foi uma representação sobre a história de Nossa Senhora, Maria Senhora da Luz, a Fernanda representou a personagem da Imaculada Conceição, ou seja, o Espírito Santo. Isso é muito importante para fazer a leitura da nossa história, né? Porque foi na Igreja de Imaculada Conceição que nós casamos, e nem foi porque a gente quis, né? Claro, foi porque a gente escolheu, né? Mas Deus que nos empurrou para esse lugar, foi maravilhoso, né? Nesse musical do final do ano, a gente começou a se aproximar um pouco mais, mas eu sempre me aproximando no sentido de evangelizar, não no sentido de dar em cima, não no sentido de conquistar nada disso. Tanto que muitas vezes eu entrava num conflito, assim, de estar perto, mas também me distanciar um pouco para não parecer que é outra coisa, etc. Tanto que na semana que antecedeu o musical, eu tive uma conversa bem séria, assim, com a Fernanda. Perguntei para ela o que ela estava entendendo daquilo ali, no sentido espiritual. Afinal, a gente estava ali representando algo espiritual. Falou que nada, não tinha rezado com isso, não tinha falado. Então eu vou falar assim, qual que está sendo a minha experiência espiritual. Eu tô representando um vilão, um cara que mandou Santa Joana d'Arc pra fogueira. O musical de 2019 era sobre Santa Joana d'Arc. E todas as vezes que eu joguei Jesus na fogueira, que eu crucifiquei ele de novo, que eu fui pedra de tropeço na vida das outras pessoas. E você, na época, ela fazia parte do corpo de baile. Só que as cenas que ela mais fazia era vestida de prostituta, né? Um personagem de prostituta. E não era vestida, tipo assim, de forma imodesta, pelo contrário, né? Um vestido longo, tudo tranquilo. Mas a Fernanda se sentia muito exposta mesmo assim. Era um papel que, de certa, assim, né? Tá fazendo o papel de uma prostituta na frente de todo mundo, em cima do palco. Difícil. Querendo ou não, era como se a vida dela estivesse ali sendo exposta, mesmo sem ser. Então, eu toquei nessa área. Eu falei, e você tá representando uma prostituta? Você já rezou com isso? Você já viu quantas vezes você já se prostituiu na sua vida, etc. Foi até palavras bastante duras que eu falei e não falei de forma tão consciente assim. Foi o Espírito Santo agindo, né, sobre mim. Mas depois que eu falei isso tudo... Bom, aí eu era meio monossilábica, né? Eu falei assim, tá bom. E saí, fingi que aquilo não tinha me afetado. Mas eu fiquei de fato reflexiva, assim, né? Até então eu era bem do mundo, eu era muito feminista, eu era muito, assim... Só que aquilo mexeu comigo. O papel já tava mexendo comigo, só que eu não tinha parado pra pensar sobre isso, né? Eu só tava, tipo assim, um papel que eu tô fazendo, eu gosto de dançar, tô dançando e é isso. Mas quando foi na última sessão, né, do último dia de apresentação, a Fernanda, ela ficava correndo pra cima e pra baixo o tempo todo que ela tinha, ou que está dançando ou que tá trocando de roupa, ou dançando ou trocando de roupa, então ela não parava. Mas nesse último momento onde ela começar a primeira dança, eu senti no meu coração que eu precisava falar alguma coisa pra ela. Né, que Deus estava me empurrando a falar algo pra ela e eu não sabia o que era esse algo, mas também não queria falar pra não dar a impressão de que eu tava dando em cima dela ou algo nesse sentido. Fiquei relutando com esse sentimento interior e não vou falar, não, deixa pra lá, tá? Até quando ela foi passando aqui por trás da coxia, até quase saindo do meu campo de visão, eu falei assim, Fernando, vem cá, rapidinho. E assim, sem nem entender o que eu ia falar, não sabia o que ia falar, né? Só sabia que tinha que falar. Eu falei, eu posso dar um abraço a você? Ela pode. Eu tô até pensando agora, pra quem não queria achar que tava dando em cima, eu acho que um abraço já Mas eu não pensei, não. Mas quando eu abracei, as palavras começaram a surgir na minha boca, né? Comecei a falar e falei, eu nem lembro o que, mas coisas que o Espírito estava suscitando na minha vida, sobre a vida dela, sobre como ela estava se sentindo naquele momento, né? E foi muito forte, né? Mas depois que eu falei isso tudo... Eu olhei pra ele e falei, tá bom. Aí eu fui pro camarim, porque ele tinha falado coisas muito, assim, que nem eu não sabia dar nomes, né? Que eu não entendia que eu tava sentindo, assim, mas que naquele momento eu percebi, né? Coisas que não tinha como ninguém saber. E eu fui pro camarim, fui retocar maquiagem. Quando eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito. E as meninas, Fernando, o que foi? Você já tem que entrar pra dançar e tal, não sei o quê. E aí eu... João Vitor! Quando foi no final desse musical, eu mandei mensagem pra ela no WhatsApp, uma baita de uma mensagem, e fiz o convite pra ela, pra nós participarmos ali do grupo de oração da comunidade, né? E ela prontamente respondeu que iria. Eu até duvidei, mas de fato, no sábado ela estava lá e participando. Então eu larguei ela lá, ela teve a experiência dela. Mas quando foi ali no final do ano de 2019 ainda, a gente percebeu que havia, né, um afeto, um sentimento a mais entre nós dois, né? Sempre houve esse sentimento, mas eu não deixava ele vir à tona pelo fato de que a Fernanda tinha acabado de sair do mundo, né? Então as coisas poderiam se confundir muito facilmente, né? E eu também tinha vindo do mundo, né? Meus afetos não estavam lá ordenados, então a gente precisava de um tempo de amizade, né? No momento que a gente estava ali saindo da igreja, eu percebi que a Fernanda estava triste, eu perguntei para ela o que era, ela disse que não ia dizer, até o momento que eu fui instigando, eu falei,
você tá gostando de mim, né? Ela falou, é. Aí pronto, eu soube que era isso. Mas a gente conversou, né? E eu falei que talvez não era o momento da gente viver uma amizade, né? Desinteressada. E assim a gente viveu por 2 longos anos. Isso foi fundamental para hoje nós estarmos aqui. E se a gente namorasse nas condições desordenadas que a gente tinha, talvez as coisas não iam dar certo, né? Não iam dar certo. E em dezembro, dia 10 de dezembro, dia do palhaço, né? E também dia de Nossa Senhora do Desterro. Loreto. Loreto, desculpa. Nossa Senhora do Loreto. Nós começamos a namorar, né? Por que essas duas coisas? Né? Primeiro porque eu era palhaço de hospital, então na medicina eu fundei um projeto chamado Plantão do Riso, que fazia palhaçaria, então isso de alguma forma foi significativo. Mas mais significativo, na verdade, pra gente hoje é o dia de Nossa Senhora do Loreto, né? Pelo fato de a Casa do Loreto ser essa casa itinerante, né? E depois desse dia, nós nos tornamos como que itinerantes, porque eu sabia que eu não me formei em 2020, né? Me tornei médico, mas em 2021 eu sabia que eu não iria continuar em Imperatriz porque eu queria uma residência que não tinha no Maranhão. Então eu teria que sair para morar em algum outro lugar. Vim fazer prova de residência aqui no Rio de Janeiro, passei aqui no Rio de Janeiro, apesar de ter passado em outros lugares, quando eu fui rezar, o Cristo Redentor me disse que aqui era o meu lugar. Então, vim para cá e passei, estamos aqui até hoje, né? Mas eu vim para cá e a Fernanda ficou lá. A gente namorou 3 meses, presencialmente. E 2 anos a distância. 2 anos foi EAD, né? Então, foi um pouco difícil pra gente, né? Mas nesse processo a gente foi aprendendo algumas coisas, né? Aprendendo a confiar, aprendendo a dialogar, porque, vamos lá, o que a gente tem é o diálogo, o que a gente tem é o WhatsApp, o que a gente tem é a ligação. Né? Se na ligação a gente não souber dialogar, se a gente não parar pra prestar atenção um no outro, etc., não vai pra frente. Então, confiança, diálogo, foram coisas extremamente importantes pra gente, né? E quando a gente já tinha 2 anos de namoro, né? Eu senti um chamado de Deus a fazer a fazer um retiro de candidatos ao celibato. Eu percebia que em mim tinha também uma vontade de não ter um amor exclusivo, mas de me dedicar a todos, de estar sempre à disposição de todos. Eu acho que também pelo fato de eu ser médico, né? E estar vivendo um pouco isso na medicina de família, né? Eu subia o morro e atendia tanto bandido quanto atendia... acho que nem pode falar isso, né? Pessoas marginalizadas, né? Atendia outras pessoas mais desfavorecidas. Essa vontade de estar à disposição também acho que influenciou, né? E também o fato de, muitas vezes, eu querer ter uma liberdade, uma dita liberdade. De não ter uma pessoa me regulando, né? De não ter que ter hora pra fazer determinada coisa, dar satisfação, não sei o quê. Mas, na verdade, tudo isso partia de um certo egoísmo meu. Né? Porque a liberdade, na verdade, é você escolher fazer o bem, né? E escolher fazer o bem é escolher fazer a vontade de Deus. E naquele momento, a vontade de Deus era que eu fizesse o retiro de candidato a celibato para que eu entendesse que ali não era o meu lugar. Porque seria pior se eu casasse e depois olhasse pra trás e dissesse assim, mas será? Será que eu fiz a escolha certa? Entendeu? Então, a gente estava conversando, eu estava em Imperatriz, eu partilhei isso com a Fernanda ficou triste, abalada, né? Mas mesmo assim, ela me ofertou para que eu pudesse fazer esse retiro de candidato a celibato. Foi um final de semana bem... Puxado. Como foi para você? Foi forte, sim, né? Porque foi num fim de semana você foi embora, chorei o fim de semana inteiro. Foi a mesma época que foi discernido pra eu assumir o pastoreio do grupo de oração. E foi muito forte, assim, de ter que estar passando por aqui, porque eu tava vivendo uma espécie de luto, né? E aí ter que fingir que nada tava acontecendo, sabe? Pra estar lá no meu grupo de oração e eu, meu Deus. Mas foi um tempo muito bom, assim, também. Muito fecundo mesmo. Porque assim, Deus nos chamou ao pastoreio, né? De almas, tanto você quanto eu também, porque eu também era pastor, verdade. né? E justamente nessa época, né? Que é o que hoje Deus nos chama enquanto família. Também pastorear outras famílias, outros casais e os nossos filhos que virão, né? Então, eu discerni naquele retiro que, na verdade, era uma desordem, né? Afetiva, uma desordem de pensamento. Eu estava só desajustado, né? Mas que, na verdade, o meu estado de vida era matrimônio mesmo. Né? E que só precisava ajustar as coisas, que a Fernanda não deveria ser para mim uma ameaça de perder coisas, mas sim de potencializar as coisas, os dons que Deus já estava me dando, que sempre me deu. Depois desse retiro, que também foi um grande divisor de águas no nosso relacionamento, acho que alavancou tudo, né? Foi. Quando eu comecei a ver a possibilidade de vir pro Rio, que começou o discernimento para poder me mudar, porque a gente tava percebendo que, tipo assim, não tinha mais pra onde ir. Então, foi aí que a gente decidiu que já tava no tempo de você vir pra cá, né? Só que eu não tinha emprego, não tinha nada, né? E aí, em janeiro, no final do ano, eu já tava querendo muito, assim. E aí eu vim fazer reciclagem no Rio, no começo de 2024, 23, começo de 2023, janeiro de 2023. Não, janeiro de 2024. 23, né? A reciclagem? Foi janeiro de 2023. Não, dezembro de 2023 para começo de 2024, né? Você mudou pra cá em 2024. Ano passado, 2024. Isso. É verdade. É que parece que já tem tanto tempo. E aí,
saí de lá praticamente empregada, né? Eu partilhei com um irmão, ele falou, me manda seu currículo. Na segunda-feira eu mandei o currículo pra ele, na terça eu fiz entrevista, na quarta eu tava empregada. Né? E aí eu voltei pro Maranhão só pra pegar as minhas coisas e correr atrás de um apartamento. E quando você veio pra cá, a gente já tava assim, depois de uns 2, 3 meses, a gente ficou assim, sabe, já tá na hora. A gente já viveu tudo que a gente precisava viver no namoro à distância, tudo que a gente precisou viver no namoro presencial, porque foram que ainda não 6 meses de namoro presencial, mais os 3 do começo, então foram 9 meses mais ou menos, e mais 2 anos de namoro à distância. Então, depois de 2 anos e 9 meses, a gente ficou assim, não, cara, tá na hora da gente dar um passo pro noivado. Então nós discernimos isso e a gente noivou. Como quando eu pedi a Fernanda em namoro, eu fiz um tour com ela em toda a cidade de Imperatriz, né? Então, passei lá, comecei pelo teatro, terminei na Capela do Shalom, pedi ela em namoro lá. Quando eu a pedi em casamento foi o contrário. Então, a gente foi na missa, estivemos diante de Jesus e fomos pro teatro no final do dia e lá eu a pedi em casamento, né? E aí, nesse dia, 18 de outubro, né, que eu a pedi em casamento, no dia 10 de novembro, nós noivamos no quiosque do Guido, foi uma grande graça para nós, né? E o nosso casamento foi no dia 12 de julho de 2025, dia de Santa Zélia e São Luís Martã, os pais de Santa Terezinha. Que sempre esteve na nossa vida. Sempre esteve na nossa vida. E eu acho que a gente, inclusive, quer encerrar falando um pouco sobre a nossa história com Santa Terezinha. Porque hoje é o dia dela. Hoje é o dia dela, hoje é dia 1º de outubro, no dia que a gente está gravando esse vídeo. Lá, a primeira vez que a Fernanda me viu, eu estava representando, né, um musical chamado Vidas Cruzadas, que falava sobre a história de Santa Terezinha. No final de 2019... Eu fiz uma novena, né, a novena de Santa Terezinha, novena das Rosas, novena de Santa Terezinha. Porque eu tava gostando muito do João Victor, né? E aí eu, muito próxima ali de Santa Terezinha e tudo mais, ela sempre foi bem insistente comigo. E aí eu me rendi, né, a essa amizade. E aí eu pedi a ela, falei, ó, resolve esse BO aí pra mim que eu quero namorar esse menino, dá teu jeito. E aí eu recebi uma rosa, a rosa sobreviveu, assim, por 2 longas semanas, trancada no meu quarto, tipo assim, eu não abri a janela, e ela tava lá, viva, intacta. Assim, então beleza, então foi só esperar, né? Esperei e deu certo. Em julho do ano passado, né, julho de 2024, as relíquias de Santa Terezinha passaram aqui pelo Rio. E aí eu não podia perder a oportunidade de visitá-la, né? Eu tinha acabado de chegar de viagem, tava de férias no Maranhão. E aí quando eu voltei pra cá, no dia seguinte, as relíquias estavam, já tinham passado pelo meu bairro, então eu tive que ir pra um bairro muito longe. Eu passei 2 horas dentro do ônibus pra poder chegar onde as relíquias estavam. E aí eu pedi 2 coisas pra ela. Primeiro, que eu tava desesperada com o meu emprego, porque eu não tava mais conseguindo, tava me esgotando muito. E pelo namoro, né, gente? Eu tava sentindo, foi na mesma época que a gente conversou, que a gente percebeu que a gente precisava dar novos passos, dar passos rumo ao matrimônio. E aí, nesse dia, uma completa estranha chegou e falou assim, olha só, eu tenho um negócio pra te dar. E me entregou a rosa. E aí eu, enfim, com certeza era ela. Chorei muito, muito mesmo. A rosa também sobreviveu por muito tempo. E depois de alguns meses eu pedi você em casamento. Depois de alguns meses o João me pediu em casamento, em outubro, mês de Santa Terezinha. E na nossa lua de mel em Blumenau, em uma das cidades vizinhas ali, a Brusque, né, que a gente tinha ido visitar, fazer algumas compras. E a gente não tinha ido à missa ainda, né? Então a gente precisou ir à missa ali às pressas, a paróquia mais perto que tinha, e a paróquia mais perto que tinha era a de Santa Terezinha. Lá eles estavam fazendo a novena das rosas, a gente não sabia, claro. E ao final da novena, que a gente rezou, o cerimoniário ele saiu distribuindo rosas, eram acho que 10 rosas no total, e saiu distribuindo por toda a igreja, tinha muita gente, a igreja era muito grande. E a gente não tava num lugar favorável. E mesmo com tudo isso, a última rosa que sobrou, ele passou por todos os bancos e a última rosa que sobrou, ele deu. Eu olhei pra trás, tinha ninguém com rosa, ele deu a rosa pra mim. Assim. E eu lembro que nessa missa, eu pedi a Santa Terezinha a graça de conceber um filho, né? Porque eu tinha muito medo, eu tenho algumas questões de saúde, né? Desde que a gente noivou, assim, as coisas começaram a acontecer, desencadeou uma questão de saúde e eu tinha muito medo de não conseguir ter filhos. Quando eu recebi a rosa, aquilo pra mim foi um grande sinal. Há algumas semanas nós descobrimos, né, a nossa gestação. Santa Terezinha nos deu esse presente, que hoje está no ventre da minha esposa. E essa é a nossa história que está só começando. E aí, Santa Terezinha dizia também, né? O Senhor não poderia nos inspirar sonhos irrealizáveis, né? Isso mesmo. Então, Ele dá ao nosso coração os sonhos que Ele quer, né? Então, eu não tinha vontade de casar, né? E foi um sonho, foi um desejo que Deus mesmo colocou no meu coração. Essa é a nossa história, né? Shalom. Deus abençoe. Shalom.